Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Dar poder aos adeptos. Esta é a proposta de valor da plataforma de crowdfunding F2O, que pretende precisamente juntar dinheiro dos adeptos para comprar clubes. Com o modelo de competição fechado nos Estados Unidos, esta plataforma vira-se agora para a Europa e já pensa inclusivamente comprar um clube em Portugal. Mais para saber nesta segunda parte do Jogo Económico. Nesta primeira parte vamos discutir três números que marcaram a semana. Vamos falar do valor da seleção portuguesa, de acordo com o Transfer Market, na semana em que esta seleção subiu no ranking da FIFA. Vamos falar também no número de vitórias de Pinto da Costa desde que é presidente do Futebol Clube do Porto e vamos acabar com um médio que é um jogador predileto para Pep Guardiola. Vamos assim discutir os números que marcaram a semana neste hat-trick. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana e neste programa temos precisamente o Jorge Faria de Sousa connosco, que vai falar connosco. Olá, Jorge, muito boa tarde, e vamos discutir aqui estes três números que nós trouxemos para debate. Podiam ser outros, mas trouxemos aqui estes três para podermos então perceber um pouco como é que correu a semana ao nível dos principais acontecimentos desportivos, mas também financeiros. E vamos começar precisamente pelo primeiro número, o primeiro número que é o 990 milhões de euros, que é precisamente a avaliação da seleção portuguesa, de acordo com o Transfer Market, a seleção portuguesa que subiu 2 lugares no ranking da FIFA, está agora no 6º lugar, está com o europeu também garantido, Jorge, o europeu de 2024, onde aparentemente vamos ter Cristiano Ronaldo. Aliás, esta foi uma seleção que se portou de uma forma absolutamente irrepreensível nesta fase de qualificação e ainda faltam alguns jogos para disputar. Naturalmente que em cada português há um adepto, mas também há um treinador e além do treinador existe também um selecionador. São de facto muitas personalidades que o adepto de futebol em Portugal encarna. E naturalmente como os adeptos têm as suas preferências, muitas vezes em termos clubísticos, também acabam por ter as suas preferências ao nível dos jogadores que deviam ser convocados. Esta é uma seleção melhor do que aquela que Fernando Santos tinha em mãos, ou simplesmente Roberto Martínez conseguiu algo que Fernando Santos já não estava a conseguir de todo? Boa tarde, cumprimentar todos os que nos estão a seguir. Não, eu acho que efetivamente Roberto Martínez e Fernando Santos, porque a geração não mudou assim tanto em um ano, na minha opinião, têm provavelmente a melhor geração de sempre da história do futebol português. E eu não digo, devido à qualidade individual dos 23 ou dos 24, que Roberto Martínez já escolheu, serão estes 24 que vão para o europeu, a menos que hajam lesões. E, portanto, todos os outros jogadores que tenham lesão de ir à seleção podem esquecer, porque Roberto Martínez já definiu o grupo. Até podem ir, agora, depois jogar é que vai ser outra questão. Também ir para jogar 2, 3 minutos é preferível não ir. Pelo meio já houve jogadores que efetivamente até renunciaram à seleção em todo este contexto, mas a verdade é que se olharmos para a base de recrutamento que a seleção portuguesa tem hoje, que o selecionador português tem hoje, a verdade é que dava para fazer 3, 4 seleções de topo mundial, porque efetivamente o futebol português tem hoje muito talento espalhado. Se olharmos para a Premier League, a quantidade de talentos que lá estão a jogar, na La Liga, na Liga 1, também na Série A, e portanto naturalmente seria sempre difícil para o selecionador escolher os 23 ou os 26 consoante aquilo que serão as convocatórias. De resto, a UEFA também já informou que para o próximo Campeonato da Europa serão 23 o limite máximo das já chegou a ser 26. Chegaram a ser 26, nomeadamente no último Mundial e anteriormente no último Europeu, que foi, como se recordam,
foi disputado em 2021, mas era o europeu de 2020, que foi devido à pandemia. Agora, o que é facto é que há claramente posições onde é no mínimo discutível, porque é certo que Roberto Martínez, até ver, tem o seu grupo definido e até pelas justificações que dá, não me parece que haja espaço para entrarem outros jogadores. Agora, efetivamente, aquilo que nos habituaram outros selecionadores é que o momento é o que define a escolha ou não para a seleção nacional. E a verdade é que, em alguns momentos, Roberto Martínez não tem convocado aqueles que estão no melhor momento de forma, tem convocado outros jogadores pela questão do grupo e por essa definição do grupo que já até está. Até pela recuperação da moral de alguns jogadores. Como se grande celeuma, não é? Como se a cidade do futebol fosse um centro psicológico. A verdade é que muitas das convocatórias, naturalmente, são passíveis de haver discussão. Eu recordo aqui, por exemplo, a ausência de Mateus Nunes, que joga no Manchester City, na Premier League, está a viver a sua segunda época na melhor liga do mundo, e a verdade é que ficou de fora na última convocatória. Ou, se quisermos, o facto de Roberto Martínez, na ausência de Nuno Mendes e de Rafael Guerreiro, convocar 3 laterais direitos e deixar de fora, por exemplo, Nuno Santos, que até numa defesa a 3, como Roberto Martínez no início jogava, poderia ser útil à seleção, e é um jogador que está num bom momento de forma. A questão da convocatória de Totti Gomes, que é muito discutível. E muito pouco utilizado no Wolverhampton. E, portanto, obviamente que há escolhas que são discutíveis, mas a verdade é que olhamos para a base de recrutamento e, efetivamente, Portugal tem muito talento. Acho que está na altura de Portugal se assumir como candidato a vencer o Campeonato da Europa. Se quisermos comparar esta geração com a geração de 2016, na minha opinião, esta geração é muito mais forte pelo número de soluções que tem para cada posição, quer aqueles 23 que são convocados, quer os outros cerca de 80, ou se quisermos reportar às declarações de Roberto Martínez, que acompanha supostamente 42, 43 jogadores de convocatória para convocatória. Se olharmos para estes 43, efetivamente Portugal tem hoje muito mais soluções do que quando foi campeão europeu em 2016. Agora, Roberto Martínez, quando foi apresentado, assumiu o objetivo de chegar sempre à meia-final, independentemente de ter recebido lugares no ranking, num grupo deste nível, não se esperava outra coisa. Acho que Portugal só cumpriu a sua obrigação. Sim. E ainda assim, nas últimas exibições, nos últimos jogos, melhorou o nível exibicional. Ainda assim, houve exibições no início desta fase de apuramento para o Campeonato da Europa verdadeiramente paupérrimas. E, portanto, claramente, a equipa foi melhorando ao longo desta qualificação. Agora, de nada serve, e se perguntarmos aos belgas, que foi a principal experiência profissional de Roberto Martínez, se perguntarmos aos belgas se preferiam ter andado tanto tempo no primeiro lugar do ranking ou conquistar um título, provavelmente preferiam conquistar um título. O ranking vale o que vale, quando olhamos para um grupo que efetivamente, com Luxemburgo, com todo o respeito, Luxemburgo, Islândia, Bósnia, Eslováquia, obviamente Portugal cumpriu aquela que era a sua obrigação, venceu todos os jogos até ao momento, tem ainda 2 partidas para terminar esta fase de apuramento, e aproveito já para dizer que não espero grandes novidades na convocatória, porque se olharmos para as convocatórias de Roberto Martínez, têm sido praticamente sempre iguais. E de facto, só dar aqui um último número, que é deste grupo de 10 seleções mais valiosas, e o grupo de 10 seleções que estão no ranking da FIFA, no top 10 do ranking da FIFA, Portugal é a terceira seleção mais valiosa, com aquela indicação que tínhamos dado, 990 milhões de euros, sendo que a mais valiosa é a Inglaterra, com 1.370 milhões de euros, e depois a França, com pouco mais de 1.000 milhões de euros. Partimos para o segundo número deste hat-trick. Vamos falar precisamente do número 1000, que é o número de triunfos que Jorge Nuno Pinto da Costa conseguiu no Futebol Clube do Porto, desde que é presidente, desde 1982. A vitória frente ao Vizela, vitória por 2-0, precisamente em Vizela,
fez com que Jorge Nuno Pinto da Costa atingisse este número, Jorge, que é, enfim, absolutamente insuperável. Jorge Nuno Pinto da Costa é presidente desde 1982 e, portanto, tem aqui um marco que não vai ser superado por nenhum outro presidente, se calhar até a nível mundial. Mas trouxemos este número para falar um bocadinho daquilo que é a gestão do Futebol Clube do Porto, que tem sido um pouco contestada, sobretudo depois de conhecidos os últimos números do exercício relativo a 2022, com prejuízos avultados. Em que fase é que te parece que está esta liderança do Futebol Clube do Porto, sem se vislumbrar nenhum sucessor de Pinto da Costa, com o Vilas Boas aparentemente disponível para avançar, mas também com alguns problemas para resolver, até foi conhecido creio que no dia de hoje, estamos a gravar uma terça-feira, algumas situações um bocadinho pouco abonatórias para aquilo que até se calhar é a própria segurança de Vilas Boas, esperemos que assim não seja, mas este Futebol Clube do Porto parece-te em que estado, em termos daquilo que é a sua liderança, a liderança da SAD, que é a empresa que gera o futebol do Futebol Clube do Porto? Eu acho que, sobretudo, acho que Jorge Nuno Pinto da Costa vive um momento mais difícil desde que é, provavelmente um dos momentos mais difíceis desde que é presidente do Futebol Clube do Porto. Este vai ser um ano como sabemos, com eleições. Na altura estariam marcadas para abril, o que estamos a falar de uma altura crucial da temporada, onde se estão a discutir as fases finais das competições e, portanto, onde pode o Futebol Clube do Porto estar a discutir troféus. Isso não deixa de... Acredito que até possam ser eventualmente adiadas um mês para ser já no final da temporada, mas efetivamente tem sido, por um lado, os resultados da SAD com este prejuízo, obviamente, deixam muito preocupados parte dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Neste momento, relativamente às eleições, só dizer que, ao contrário do que acontece em Sporting e Benfica, no Futebol Clube do Porto é um sócio e um voto, e portanto aí não há o número de votos consoante o número de anos de associado, e parece-me, por aquilo que tem vindo a ser as tomadas de posição, sobretudo de André Vilas Boas, a verdade é que me parece que serão as eleições onde, pela primeira vez, Pinto da Costa terá uma verdadeira oposição. Já se apresentou também, se a memória não me falha, José Fernando Rio, que já tinha sido candidato nas últimas eleições, e, portanto, claramente serão as eleições provavelmente mais disputadas que Jorge Nuno Pinto da Costa enfrentou desde que é presidente do Futebol Clube do Porto. Agora tem sido uma gestão, sobretudo nos últimos anos, marcada por jogadores a saírem em final de contrato, muitas dificuldades em termos financeiros. Veremos mesmo qual é que será a posição do Futebol Clube do Porto no mercado de inverno, porque pode o Porto ter a necessidade ainda de voltar a fazer um encaixe financeiro com uma transferência. É certo que vendeu o Otávio, mas provavelmente pode ter que vender neste momento o seu principal ativo, e falamos de Diogo Costa. Aliás, isso é público porque o próprio Fernando Gomes veio dizer em público que o Futebol Clube do Porto tinha que encaixar, creio que seriam cerca de 50 milhões de euros. Sim, para já. Essas declarações, o que é que ajudam? Naturalmente não ajudam, e vais dizer que não ajudam, mas como é que se pode colocar um número desses cá fora, sabendo que naturalmente que no futebol não vale a pena estar a colocar essas fasquias em termos de vendas, porque isso é sempre dar trunfos a quem compra, não é? A quem tem a capacidade financeira. E eu acredito, aliás, que o negócio do Diogo Costa não se fez no verão, porque o Porto exigia, se a memória não me falha, a cláusula de rescisão, rondar os 60 milhões de euros, e eu acredito que os clubes que pudessem ter interesse achassem que era um valor muito elevado para a posição específica de guarda-redes. Agora, efetivamente, para um clube que na altura necessitava de vender, essas declarações do administrador da SAD, de certa forma, fragilizam a posição negocial da SAD portista, naturalmente, e os clubes
quando vieram para negociar provavelmente Otávio, por isso é que Otávio sai já numa fase quando a época já tinha arrancado, porque provavelmente as primeiras propostas não chegavam aos valores que Fernando Gomes tinha indicado. De resto, mesmo dos 60 milhões da transferência de Otávio, o Porto encaixou qualquer coisa como 40, porque não era o detentor da totalidade do passe. Aconteceu também a questão de Taremi, com tudo acertado supostamente para rumar ao Milan. A verdade é que o negócio acabou por cair nos últimos detalhes e agora já se fala de uma provável ida a partir de janeiro a custo zero, e portanto volta-se a repetir questões como se passou com o Uribe, com o próprio Marcano, que regressa depois de sair a custo zero, acaba por regressar ao Futebol Clube do Porto, com Brahim também, e tantos jogadores que foram importantes para Sérgio Conceição, e que viu o treinador portista sair a custo zero, e eu acho que neste momento, independentemente da sucessão que alegadamente estaria a ser preparada com a integração de Vítor Baía na própria direção, por aí fora, e há dentro da própria direção várias suscetibilidades e ambições pessoais de várias pessoas que querem assumir no futuro o cargo de presidente do Futebol Clube do Porto. Agora, independentemente de tudo isso, eu acho que o principal ativo do Futebol Clube do Porto, olhando aos plantéis que tem tido, é Sérgio Conceição. Já o tenho vindo a dizer aqui no Jogo Económico, e há mais um detalhe a juntar a tudo isto, que é o facto de Sérgio Conceição, no final desta época, também termina contrato com o Futebol Clube do Porto. Não sabemos se estará dependente das eleições essa eventual renovação de Sérgio Conceição. Agora que, efetivamente, se olharmos para os plantéis que tem tido e para o sucesso desportivo que tem tido, acho que é neste momento um dos melhores treinadores portugueses da atualidade. Pode-se discutir muito questões de postura e de comportamento no banco de suplentes, mas a verdade é que é de uma competência acima de qualquer suspeita, e tem feito um extraordinário trabalho, e por isso neste momento é o principal ativo do Futebol Clube do Porto. Com uma relação também já muito desgastada e, como tu disseste, em fim de contrato com o Futebol Clube do Porto. Já tínhamos mencionado aqui. Partimos para o terceiro número, Jorge, e para este número temos aqui cerca de 3 minutos para análise. Trouxemos um jogador que fez mais uma grande exibição no derby de Manchester. O City foi ganhar ao United por 3-0 em Old Trafford, e uma exibição de gala de um jogador que é absolutamente imprescindível para Guardiola. Teceu-lhe grandes elogios, sem brincos, sem tatuagens e com um carro normal. É uma frase fantástica por parte de Guardiola, que qualifica Bernardo Silva de um jogador absolutamente incrível. Já agora, o número são 80 milhões de euros, que é precisamente o valor do transfer market deste talento português, 29 anos, Bernardo Silva. Já de facto temos aqui um jogador absolutamente insuperável, um jogador de equipa, sem grandes egos, aparentemente, pelo que se conhece, mas de facto um jogador do grupo absolutamente fantástico. Sim, que não sabe jogar mal e que mais uma vez faz uma grande exibição. Na minha opinião, já tinha sido absolutamente determinante na última época, na conquista de todos os títulos do triplete do Manchester City, incluindo a Liga dos Campeões, que foi pela primeira vez os Citizens conseguiram a conquista do principal troféu de clubes a nível europeu. E a verdade é que este ano, até devido à ausência de Kevin De Bruyne, assumiu uma maior importância o rendimento de Bernardo Silva. É bom recordar que o City tem tido várias saídas nos últimos anos de jogadores importantes. Recorde-se Mahrez, por exemplo, com quem muitas vezes Bernardo alternava no 11 a jogar mais sobre a direita, agora joga numa posição mais por dentro, que é onde eu acho que tem mais rendimento. Sim. Porque é onde a qualidade que tem vem ao de cima, agora a jogar naquela espécie de dupla de meio campo com o Rodri. Agora claramente um jogador diferenciado. De resto, nesse derby de Manchester estiveram, na minha opinião, os dois melhores jogadores portugueses da atualidade, o Bernardo e o Bruno Fernandes. O que acontece é que o contexto do Bernardo é mais saudável, é mais feliz e de maior estabilidade. Claro que ser jogador naquele contexto e com o rendimento que a equipa tem apresentado é mais fácil, mas é claramente, neste momento, provavelmente o melhor jogador português da atualidade, e esse reconhecimento do Pep Guardiola, que já treinou grandes craques do futebol europeu, diz muito. E pelas palavras de Guardiola,
Ele qualifica quase Bernardo Silva como a melhor contratação do City. O facto de Bernardo Silva ter ficado, depois de alguns rumores de que Bernardo Silva até poderia sair para a Arábia Saudita, não foi, e ainda bem, dizemos nós, porque vamos continuar a vê-lo a evoluir na Premier League. Jorge, ficamos por aqui em termos daquilo que é o hat-trick. Já a seguir vamos para a segunda parte do jogo económico, onde vamos dar o poder aos adeptos. É já a seguir, na segunda parte deste programa. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Os clubes nacionais estão na mira do investimento através de uma plataforma de crowdfunding que se propõe a colocar os fãs como donos do jogo. A ideia é arrojada e pretende mudar o modelo de propriedade dos clubes a nível mundial. O jornalista Nuno Braga entrevistou Leo Lert. Ele é Technology and Digitalization da F2O. Nuno, a bola passa para o teu lado. Boa tarde e obrigado, Zé. Estamos, de facto, com um dos responsáveis dessa plataforma que promete revolucionar o mundo do desporto, colocando os adeptos como donos do jogo, isto através de uma campanha de crowdfunding em que se propõe descentralizar, digitalizar e globalizar um modelo de propriedade esportiva. Ora, comigo está Leo Lert, creio que é assim que se pronuncia, é o consultor de tecnologia e digitalização da F2O Sports. Antes de mais, agradeço a sua presença e começo por lhe perguntar como surgiu a ideia de tornar o adepto figura central na tomada de decisões dos próprios clubes. Obrigado, Nuno. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado por me receber aqui, tá? Então assim, a F2O ela nasceu nos corredores da Universidade de Stanford, na Califórnia, em Palo Alto, né? Nós, né, os fundadores, jogávamos futebol, né? Então a gente é todo mundo apaixonado por esportes, né? E começou com essa ideia, vamos fazer uma coisa diferente no mundo dos esportes, né? Então essa foi a maior motivação para a gente não repetir o modelo, não repetir a forma que as coisas são feitas no mundo do esporte, né? Para você ter uma ideia, hoje os times mais valiosos do mundo na última década aumentaram o valor em 160%. Né? E nada disso vem para o maior ativo, para as pessoas que investem, os torcedores, as pessoas que gostam de futebol. Né? Então, a nossa proposta é como é que a gente, né, nossa primeira pergunta é como é que a gente compartilha isso com as pessoas, né? Compartilha esse valor todo gerado com as pessoas. Né? Então, a partir daí que nasceu a ideia. Né? E será execuível? Porque quando falamos de um adepto, pensamos sempre no aspecto emocional, e aqui algo emocional tem obrigatoriamente de sobrepor, não é? Não, exatamente. A gente entende que, né, a F2O Sports tem são 3 pilares, né? Então, o primeiro pilar é a parte global, né? Ou seja, quem é apaixonado, quem gosta realmente do time, quem quer contribuir, tudo é uma comunidade global. Não precisa ter barreiras e nem fronteiras nisso, né? A segunda parte para responder até a sua pergunta, como é que a gente coloca um processo, né, que vai ajudar as pessoas a participarem de algumas decisões dos clubes, né, que é um modelo totalmente diferente, né? Então, a digitalização vem para isso, para colocar esses processos de decisão, né? E, ao mesmo tempo, já dando um benefício imediato para a pessoa já vai ser dona a partir do crowdfunding, a partir de adotando a regulação dos Estados Unidos, né, para receber unidades da empresa para ser dona também. Então, ela vai, idealmente, até no segundo momento, vai poder negociar isso no mercado secundário, assim, como dona do time, né? E o terceiro pilar, né, que é o pilar de descentralização, obviamente, que é onde como a gente vai fazer a questão da propriedade, né? Vai descentralizar a propriedade através desses processos digitais. E que vantagens poderão trazer os adeptos às organizações desportivas tendo este tipo de responsabilidade? A questão é ouvir a voz do torcedor mais, né? Assim, é isso, né? Porque às vezes, e incorporar isso dentro dos processos de decisão das partidas e tudo mais. Mas o mais importante para a gente, né? Para a gente é fazer gol,
né, no caso do futebol, né? Então, assim, os times têm que fazer gol. Então, assim, a gente quer incorporar ao máximo, é um princípio nosso, incorporar essa voz do torcedor, claro, levando em conta que a gente tem uma responsabilidade financeira com as pessoas e que os times têm que fazer gol e serem bem administrados, né? Então, né? Mas o risco não estará sempre presente também pela questão que já aqui mencionei do lado emocional. Sim, sim, não, com certeza, com certeza. Assim, tem algumas decisões que são decisões que são populares, né? E essas decisões a gente pretende colocar em votação. Tem outras decisões que a popularidade não vai influenciar muito a decisão. Então, a forma de essa separação de que matérias vão ser colocadas para votação e que matérias que não vão ser colocadas para votação é o grande segredo da F2O, né? Então, a gente entende que tem algumas coisas que a gente pode consultar o público e tem outras que é uma questão de administração e com a nossa experiência em negócio, a gente vai seguir tomando as decisões de negócio, né? Portanto, será encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre as duas vertentes. Claro, é um processo de aprendizagem, né? A gente vai é um aprendizado, né? É claro que a gente vai, em alguns momentos, fazer uma consulta e tudo mais, mas vamos aprender as melhores matérias para colocar em votação também, né? Então, essa é a ideia. Feedback da parte dos adeptos quanto a esta novidade ou ainda não? Então, ainda a gente está na etapa que a gente está agora, é uma etapa de levantamento de fundos, né? Então, a gente está nessa etapa do crowdfunding e vamos lançar nossa plataforma logo depois dessa etapa de levantamento de fundos. É a próxima etapa. E, claro, a gente vai lançar a plataforma e vamos coletar os feedbacks e fazer as mudanças todas, né? Então, isso é inclusive uma parte da minha responsabilidade dentro da empresa. Mas sente que encaram como positiva esta plataforma? As pessoas que abordou relativamente a este tema? Sim, 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 sim. Tem algumas novidades que eu não posso falar agora, mas que são muito interessantes para quem gosta de futebol, né? Então, assim, as consultas que a gente quer fazer são consultas antes das partidas, durante a partida, né? E tentar engajar o máximo possível com o torcedor e com o acionista, né? Em momentos diferentes, né? Mas essa é a ideia. Acredita que poderá levar também muito mais gente ao estádio? Isso, exatamente, exatamente, né? As pessoas, a comunidade local para a gente é muito importante, né? Na verdade, é um dos pilares nossos para escolher o time. A gente, pô, como é que são os critérios de decisão do time, né? Da escolha do time. O critério de quais são as estruturas físicas, os jogadores existentes e tudo mais. Quais são a questão gerencial, né? Como é que o time operacionaliza as coisas. E o terceiro ponto é justamente a comunidade, que tem que dar suporte, tem que estar engajada e tudo mais. É muito importante que o time escolhido tenha uma comunidade forte. E assim o adepto sentir-se-á muito mais envolvido. Isso, isso. A parte deixa eu voltar aqui. A parte de digitalização, ela traz justamente isso, o engajamento, né? Engajamento, e é isso que a gente quer. A gente espera levar a gente mais para o estádio, mas também que as pessoas participem mais via plataformas digitais, porque a gente acha que é uma comunidade global, não só local, né? Para colocar em prática esta ideia, estão a concentrar as atenções no continente europeu. Qual a razão? A razão é que os campeonatos do continente europeu eles têm um risco menor para o investimento, tá? Então, se a gente fosse levar eles para a América do Sul, alguma coisa, a gente teria um risco um pouco maior. Então, como é a nossa primeira experiência desse movimento enorme que é a F2O, a gente quer que ela seja traga menos risco, né? Especialmente na questão dos campeonatos. Financeiro, correto, Léo? O risco é o seguinte: quanto mais processos e aporte de capital que a gente coloca no time, que tem uma garantia que a gente vai fazer gol e subir no campeonato. Então, essa proporcionalidade ela é maior no caso dos times europeus. Falamos da entrada no mercado europeu. Portugal faz parte desse leque de países? Sim, claro. Portugal faz parte, Espanha faz parte, são né, a Península Ibérica é onde nós estamos olhando os times, tá? E há uma ordem definida quanto à entrada em cada um desses países ou não? Não, ainda não, ainda não. O que a gente tá, então, a gente tem um shortlist de times, tem uma parte da nossa equipe que está fazendo a avaliação dos times, tá? E a gente tem uma lista de candidatos, né? E a gente está avaliando esses 3 critérios que eu falei anteriormente, né? Quais são os ativos, a parte gerencial,
e as comunidades locais, né? Então, assim, isso tudo são critérios que vão entrar, mas a gente primeiro também como está na etapa do crowdfunding, a gente tem que acabar essa etapa para poder finalizar a seguinte, que é a compra do time, e vai ser uma coisa bem rápida. A gente quer fazer isso nos próximos 3, 4 meses, tá? Sei que ainda estamos numa fase embrionária, mas consegue, nesta altura, perspectivar essa entrada em Portugal? Ainda não consigo. Eu gostaria, mas não consigo ainda. O facto de não poder ser aplicado no contexto da Liga Norte-Americana acaba ou não por ser um duro revés para a F2O Sports? Os Estados Unidos é a terra das oportunidades, permitiria certamente uma afirmação mais rápida desse tipo de projetos, não é? Não, os Estados Unidos é um país que nasceu a iniciativa, é um país que a gente gosta muito. É como a primeira experiência, porque a F2O é um movimento que a gente pretende replicar em outros esportes, tá? Então, o primeiro esporte escolhido foi o futebol, porque é o maior esporte do mundo, é o esporte que as pessoas gostam, e a Europa é o centro do mundo do futebol, né? Então esse é uma escolha quase que natural, né? Agora, os Estados Unidos está considerado para outros esportes, né? Que levam as multidões, que as pessoas participam, apesar de ter muito americano que gosta muito de futebol, né? Mas então essa é a questão, né? E como falei, não está restrito só ao mundo do futebol. Mas considerando que isto é um obstáculo, do ponto de vista da F2O Sports, que outros poderá este projeto encontrar ao longo desse caminho? Quais serão os grandes desafios nesta altura que se colocam? Esse é um modelo diferente. O que a gente está trazendo é uma revolução, é uma forma de pulverizar a propriedade dos times, né? Então, assim, é um modelo novo no mundo dos esportes. Então, os desafios são inúmeros, né? Então, assim, a primeira parte é o desafio de levantar o capital, que é onde a gente está, né? E depois de trazer as melhores plataformas, os melhores processos para os times, né? A escolha do time, eu não considero que seja um grande desafio, é uma parte do processo, né? Mas implementar esse novo modelo de gestão é um desafio interessante que a gente está muito empolgado e com vontade de fazer, né? Porque somos amantes dos esportes aqui. Mas há um grande otimismo quanto ao levantamento desse capital tão desejado por vocês. Estamos muito otimistas, a receptividade tem sido muito grande. Nós estamos fazendo um lançamento global, né? Nosso lançamento em países como a Argentina, o Brasil, né? Portugal, Espanha, Colômbia, Estados Unidos, Reino Unido, todos esses lugares a gente está fazendo um lançamento realmente global e a receptividade tem sido muito boa, né? Tanto em questão as perguntas, as pessoas estão intrigadas, o que é esse movimento? O que é F2O? Então, a gente tem ficado muito feliz e estamos muito empolgados para poder implementar isso mesmo, assim que a gente terminar essa etapa de levantamento de fundos. Para fechar, Portugal não, a Europa será sempre a porta de entrada e que vos permitirá também atacar outras periferias. A Europa vai ser a porta de entrada nesse caso, mas para outros esportes não necessariamente será a Europa, né? Então, assim, a gente fala muito sobre cricket, né? Então, assim, a Índia é um lugar que é um candidato natural, porque eles gostam muito de cricket. Falamos de Fórmula 1, que é voltando para a Europa, né? Claro, futebol é uma oportunidade não só na Europa, em outros lugares do mundo, né? Que a fan base é muito grande. Então, as oportunidades são inúmeras, né? Assim, a gente fala um pouco de desafio, mas as oportunidades são inúmeras, especialmente quando a gente amplifica isso para futebol masculino, futebol feminino, outros esportes, cricket, Fórmula 1, etc. Né? Então, a gente está muito otimista e acha que que a gente precisa mudar a forma de propriedade, a forma de governança dos times em geral. E será para se estender então às mais variadas modalidades? Sim, com certeza. Muito bem, fica aqui registado essencial. Estivemos à conversa com a Leo Lert a propósito deste projeto da F2O Sports, ele que é o consultor de tecnologia e digitalização plataforma. Muito obrigado mais uma vez pela presença. O dono do jogo agora és tu, Zé, e há muito mais para analisar neste programa. Obrigado, Nuno. Este é de facto um paradigma que está prestes a mudar. Vamos passar para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas dos nossos comentadores. É já a seguir.
Estamos de volta para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Esta semana estamos com Jorge Faria de Sousa. Jorge, nós vamos passar aqui para o teu protagonista, que é um jogador que eu também aprecio bastante. Uma exibição fenomenal no clássico espanhol, no Real Madrid, no Barça Real Madrid. Estamos a falar de Jude Bellingham. Sim, foi uma grande transferência este verão para o Real Madrid, liderado por Carlo Ancelotti. E só para quem nos está a seguir, ter uma noção, 6 em cada 10 camisolas neste momento vendidas por parte do Real Madrid são do Jude Bellingham, que está a fazer um arranque de época absolutamente extraordinário. São 13 jogos, 13 golos, 3 assistências e decidiu um clássico, o super clássico. O El Clássico do futebol espanhol, em casa do Barcelona. O Real Madrid acaba por dar a volta e eu acho que com Jude Bellingham neste momento de forma, já o tenho vindo a dizer, parece-me claramente que o Real Madrid mudou a sua política desportiva. Se olharmos para as contratações dos últimos anos, Rodrigo, Vinícius Júnior, Fede Valverde, o próprio Éder Militão, que sai do Futebol Clube do Porto, agora Jude Bellingham, estamos a falar de recrutamento de jogadores extremamente jovens e claramente o Real Madrid a construir uma equipa para o futuro. Acho que mais uma vez o Real Madrid tem todas as condições para discutir todos os troféus, inclusivamente a Liga dos Campeões. É certo que não jogam um futebol tão vistoso como o Manchester City de Pep Guardiola, mas ou de outras equipas. É o futebol de Ancelotti, não é? Mas Ancelotti é só o treinador, um dos treinadores com maior número de títulos, já ganhou as 5 principais ligas, já ganhou várias vezes a Liga dos Campeões e, portanto, claramente um dos grandes treinadores da história do futebol mundial. Tenho curiosidade de estar na sua última época de contrato. Fala-se muito da possibilidade de ir orientar a seleção do Brasil. Veremos se será substituído por Xabi Alonso, que por sinal está a fazer também um grande trabalho no Bayer Leverkusen. Ou até José Mourinho também tem sido. Ou até José Mourinho. E portanto há essa curiosidade de percebermos o que é que acontecerá no comando técnico do Real Madrid, mas para já com um grande arranque de temporada de Jude Bellingham, e foi claramente um dos jogos que marcou o fim de semana, embora no fim de semana passado houve vários clássicos para ver no futebol europeu. Houve um Nápoles-Milan, houve uma Roma com o Inter, houve o derby de Manchester que já falámos na primeira parte. Agora o El Clássico acabou por ser decidido por este jovem inglês de apenas 20 anos, que vai revolucionar por completo o futebol do Real Madrid, com um impacto brutal, embora tenha sido, claro, uma grande transferência. E no clássico, onde parecia que a língua dos Rolling Stones iria levar a melhor, a verdade é que o Hey Jude do Real Madrid conseguiu levar de vencido este Barcelona. E de facto, Bellingham é aqui o The One That Got Away. É o inglês que não está na Premier League e que, no entanto, brilha a grande altura, a mostrar que, de facto, os jogadores ingleses deram um salto qualitativo enorme nos últimos anos. Sim, eu acho que também com muito mérito do recrutamento do Borussia Dortmund, porque a verdade é que ele vem de Birmingham para os escalões de formação do Borussia Dortmund, estreia-se muito jovem, faz 2, 3 épocas de grande nível e, se a memória não me falha, estreia-se ainda com 17 anos na equipa principal do Borussia Dortmund e acaba por protagonizar uma grande transferência neste último verão para o Real Madrid e é neste momento, provavelmente, o jogador inglês com uma melhor qualidade, o maior talento do futebol inglês, com essa curiosidade de não ter jogado nunca na Premier League. Não sabemos se algum dia irá lá voltar. Provavelmente vai. Jorge, vamos falar do teu número. Temos 2 minutos para falar do número 8, naturalmente, as 8 bolas de ouro de Leo Messi. Sim, porque parece-me que devíamos fazer uma reflexão relativamente às bolas de ouro, porque efetivamente a bola de ouro reflete aquilo que foi a época 22-23, e é certo que Messi ganha o Mundial de 2022. Mas depois é campeão em França. MLS, campeão em França, num título que nem foi festejado pelo próprio Paris Saint-Germain, pelos jogadores, e estando muitas vezes ausente ao longo da temporada. A verdade é que apareceu a grande nível nesse Mundial, mas parece-me que seria muito mais justo entregar a Haaland ou a Kevin De Bruyne por aquilo que foi a época do City.
Não é a primeira vez que Messi, das 8, pelo menos 3, 4 foram no mínimo contestáveis, e esta é claramente uma dessas bolas de ouro que no mínimo é contestável. E de resto, para quem nos está a seguir, remeto para as declarações de Haaland, que foram no mínimo curiosas, que demonstram a ambição de ganhar 5 bolas de ouro como Cristiano Ronaldo. E portanto, é certo que foi um dos maiores astros da história do futebol mundial. Acho que fomos uns privilegiados por poder assistir durante quase 2 décadas à rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, sobretudo na altura em que um estava em Barcelona e o outro no Real Madrid, a serem absolutamente decisivos e determinantes. A verdade é que me parece, no mínimo, discutível esta questão das bolas de ouro, porque se olharmos para aquilo que foi a temporada desportiva 22-23, Haaland e De Bruyne mereciam mais do que o próprio Lionel Messi. E fecha-se aqui a cortina Messi-Ronaldo e, naturalmente, lugar aos novos já a partir da próxima época. Jorge, muito obrigado pela tua análise. Regressas para a semana com mais números e mais factos neste jogo económico. Voltamos naturalmente para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas.